Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite fazendo importantes observações sobre a reforma tributária, que tem sido objeto de muitos debates. O advogado Marcos Bernardini comentando o papel do encarregado no tratamento de dados, profissional que ganhará espaço nas empresas que estiverem alinhadas com a Lei Geral de Proteção de Dados, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Sarrubo, que falou sobre as atividades, funções e desafio do Ministério Público. Fique conosco. A reforma tributária continua sendo objeto de debate, críticas, elogios, sugestões, propostas alternativas. Realmente nós concordamos, ainda que possa haver algum tipo de crítica e aperfeiçoamento que é necessário, que é importante uma reforma tributária, uma reforma fiscal, principalmente focada na redução de obrigações acessórias, na simplificação dessas informações e desse regime tributário nosso, que é efetivamente caótico. Todavia, essas propostas, ainda que falem em simplificação, elas prevêem um período de transição, que como a PEC 45 é de 10 anos, o contribuinte terá que conviver com os dois sistemas, o sistema antigo e o novo sistema. Portanto, aumento de obrigações fiscais, aumento de burocracia, maior dificuldade na aferição dos tributos a serem pagos e também geração de novas obrigações acessórias. É isso que nós não podemos ter. Temos que gerar um sistema simples, em que a transição seja bem rápida, praticamente imediata, permitindo que o contribuinte resolva o seu passado e possa manter a sua atividade no futuro. Não adianta só olhar o futuro, se nós deixarmos ainda alguma coisa no passado que dificulte a regularidade e a retomada da atividade da empresa. Portanto, temos que ver nesse passado alguns pontos que permitam o aproveitamento, a utilização de créditos que vão agilizar propriamente esta transição em eventual reforma tributária. Damos como exemplo a possibilidade de aproveitamento de créditos tributários que são reconhecidos do contribuinte, mas que o poder público frequentemente cria vários obstáculos e dificulta o aproveitamento desses créditos. A utilização do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social sobre o lucro, que também poderiam ser utilizados para pagamento de tributos federais. Pagamento e utilização de precatórios, também dívida do poder público, crédito do contribuinte, que, portanto, poderia utilizá-los também para saldar as suas obrigações tributárias e fiscais. Outro ponto ainda, em relação a parcelamento. Esse deve ser analisado do ponto de vista também da capacidade financeira do contribuinte. Portanto, analisando a capacidade contributiva, analisando a capacidade financeira e assim determinar um percentual sobre o faturamento, que vai permitir que o contribuinte pague seu passado, mantenha a regularidade presente e assim continue no futuro. Em relação ao Simples Nacional, praticamente ou nada se fala. O que pretende? Acabar com o regime do Simples Nacional para as micro e pequenas empresas? Ou manter uma alíquota uniforme tanto para pequena como média e grande? A fazer dessa forma, nós só vamos vamos implicar no fechamento de muitas micro e pequenas empresas, aumento da informalidade e, consequentemente, redução da arrecadação tributária e aumento do desemprego. O Simp, portanto, trabalha em prol das mudanças, buscando a simplificação, desburocratização, regularidade e formalidade. É assim que nós teremos arrecadação tributária, investimento na atividade produtiva e geração de empregos. Esse é o objetivo, esse é o trabalho do Simp. Quando você pensa no Egito, logo lhe vem à cabeça as imponentes pirâmides, não é mesmo? Mas o Egito não é o lugar onde está o maior número de pirâmides. O título pertence ao Sudão, país africano vizinho. Ao todo, são mais de 240 pirâmides contra 138 do Egito.
E o que mais surpreende é que não foram os egípcios que as construíram, mas sim um povo que pertencia a um reino chamado Cush, que também se abrigava às margens do Nilo. Os pesquisadores acreditam que essa civilização construiu as centenas de pirâmides entre os anos de 1070 a.C. até o ano 350 depois de Cristo. Essa, você sabia? Em agosto, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados e, com ela, o empresário vai ter que se adaptar a uma série de alterações e exigências, porque nós temos multas pesadas àqueles que não observarem aquilo que está disposto na lei. Por conta disso, inclusive, a lei demorou 2 anos para entrar em vigor e começa agora, esse ano, em agosto. Uma das alterações e das necessidades é que haja uma pessoa, seja um profissional habilitado para isso, que já tem experiência nisso, ou alguém da própria empresa que tenha conhecimento ou agora vai buscar conhecimento em relação a essa lei, para então proteger ou tratar os dados dos consumidores que ele recebe na empresa. Essa pessoa é chamada de DPO, que é a abreviatura para Data Protection Operation, ou seja, a pessoa que vai cuidar dos dados selecionados da empresa. Não há hoje uma qualificação específica para essa pessoa, ou seja, não há necessidade que ela tenha uma formação específica, seja bacharel em alguma área específica, mas a lei determina que essa pessoa tenha conhecimento de segurança e mesmo de direito digital. Pode ser um profissional da área jurídica, pode ser alguém da gestão, administração, análise de sistemas, TI, ou seja, não há necessidade de uma formação específica para que esse profissional atue, ou seja, não tem isso ainda, mas é necessário que eu tenha uma pessoa dentro da empresa para tratar os dados. Essa pessoa, então, é importante para cuidar da segurança, principalmente da segurança dos dados que são obtidos do consumidor. Mas não só isso. Numa empresa maior, ela vai interagir com os outros setores dessa empresa, exatamente para dar diretrizes de como então esses dados devem ser tratados, ou seja, o que deve ser feito em relação aos dados colhidos pelaquela empresa. Agora, se for uma empresa menor, essa pessoa vai ser responsável principalmente pela segurança e observar também aqueles requisitos que a lei determina como sendo exigidos para a colheita de dados pelo consumidor. Ou seja, sendo uma empresa pequena ou uma de grande porte, todos devem se adaptar a essa nova lei e necessariamente ter uma pessoa responsável para tratar os dados e cuidar da segurança dos dados coletados. Até o dia 26 de abril, a Japan House São Paulo recebe a exposição Japão em Sonhos. Trata-se de uma instalação imersiva em que o visitante tem a oportunidade de fazer uma viagem sensorial ao Japão. A experiência oferece ao público uma viagem por meio de figuras icônicas do Japão, numa sequência que traz desde a beleza da Florada das Cerejeiras, o Festival de Lanternas, até uma floresta habitada pelos yokai, espíritos do folclore japonês. A instalação foi pensada para todas as idades, desde as crianças até os mais idosos. A Japan House fica localizada na Avenida Paulista, número 52. Visite! Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Sarrubo, procurador de Justiça. E hoje nós vamos tratar do papel do Ministério Público Estadual, suas funções, seus desafios e o que devemos esperar no futuro. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo nosso. Uma alegria estar aqui com você, Curi. Muito obrigado. O senhor hoje é subprocurador geral de políticas criminais do Ministério Público do Estado de São Paulo. Correto isso? Exatamente. Esta é uma das 4
funções. Como é que funciona? Qual é essa estrutura do Ministério Público Estadual? Bom, vamos lá. O Ministério Público tem um chefe, que é o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição, e ele tem, evidentemente, um gabinete que o auxilia nas suas relevantes funções. Logo abaixo dele, no seu gabinete, existem hoje, na estrutura do MP de São Paulo, 4 subprocuradores gerais com funções diferentes. Um subprocurador-geral de Justiça de planejamento institucional, que é quem cuida das finanças, que é quem cuida do orçamento da instituição. Um subprocurador-geral de Justiça chamado subprocurador-geral jurídico, que é quem cuida dos aspectos jurídicos, administrativos e cíveis. Toda a função do procurador-geral, inclusive junto aos tribunais superiores, no aspecto civil. Um subprocurador-geral de Justiça de Integração, que é que cuida do trabalho integrado da instituição, que é muito importante, promotores trabalhando de forma integrada, primeira, segunda instância trabalhando de forma integrada. E a minha função, que exercíamos aí até janeiro deste ano, subprocurador-geral de Políticas Criminais e Institucionais, ou seja, nós cuidávamos da política criminal da instituição, toda a atuação criminal da Procuradoria-Geral, mas também e principalmente do fomento da política criminal da instituição, ou seja, procurando, a partir do gabinete, fomentar, incentivar determinadas posturas na esfera criminal dos demais membros da carreira. O Ministério Público Estadual tem uma função importantíssima. O que o senhor ressaltaria de mais importante? Bom, a Constituição Federal de 1988 trouxe, a Constituição Democrática, trouxe um perfil absolutamente diverso dos ministérios públicos que se conhece no mundo. O MP brasileiro tem funções institucionais sem qualquer precedente em outros países. Ele é, de fato, no perfil constitucional de 88, o fiador dos direitos sociais da população, da sociedade brasileira. Artigo 6º da Constituição Federal elenca uma série de direitos de todos nós, não é? De toda a sociedade, e o Ministério Público é o defensor desses direitos. Ou seja, das pessoas, de uma forma geral. Exatamente. Todos os direitos, saúde, educação, segurança, livre iniciativa nas empresas, educação, enfim, todos os direitos sociais que nós temos, bem-estar, lazer, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, honra, tudo isso é protegido pelo Ministério Público, que é uma espécie de advogado da sociedade em juízo. Ou seja, a sociedade como um todo passa pelo Ministério Público quando seus direitos são afetados. Ou correm risco de ser afetados. Exatamente. É isso. Bom, eu acho que existem desafios gigantescos dentro das instituições e dentro da sociedade. Como que é essa interface hoje? Como é que as pessoas podem acessar essa defesa? Nós somos hoje aproximadamente 1.930 membros do Ministério Público entre primeira e segunda instância. Os promotores de justiça estão em todo o estado, na maioria das regiões, não em todas as cidades, mas em todas as comarcas, não é? E uma das funções primordiais do membro do Ministério Público, talvez a mais importante, é o atendimento ao público, né? Nós temos que ter um papel de conversa, de ouvir a população. Isso é muito importante porque é o que nos aproxima da sociedade, que é a destinatária dos nossos serviços. Então, o atendimento ao público eu reputo como uma função mais importante do promotor, porque o promotor acaba sendo o canal para a justiça das insatisfações e da violação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Na sua avaliação, o Ministério Público precisa ter adaptações, precisa ter mudanças, ou a performance é impecável? Não, absolutamente. Nós temos trabalhado muito, sem sombra de dúvidas. Quero crer que temos cumprido com o nosso papel, mas evidentemente a sociedade vai mudando, vai avançando, vão surgindo novos desafios e a instituição não pode ficar parada. Então, o nosso perfil mudou de 1988 para cá
e deve mudar daqui para frente. Eu acho que a sociedade brasileira hoje, ela mudou, ela avançou, tem novos conceitos, não é? Então o Ministério Público tem que avançar também nesses novos conceitos. Daí porque há necessidade de uma mudança de estrutura. Eu dou um exemplo. Por favor. O Ministério Público tradicional era o Ministério Público que cuidava do crime, não é? A função tradicional da instituição era o combate ao crime. Segurança pública, segurança é um direito social. Mas hoje o nosso perfil mudou. Nós temos que ter uma intervenção mais proativa nas políticas públicas, em todos os campos. Na política pública de saúde, na política pública de educação, na segurança pública sob o prisma preventivo. Não é? O Ministério Público tem que ter um papel mais ativo, até cobrando do Poder Executivo, dos poderes instituídos, posturas e políticas de acordo com o perfil da Constituição Federal. Então nós precisamos avançar, essa interlocução com a sociedade é algo fundamental hoje para que a gente capte os anseios sociais e possa levá-los, se o caso, a juízo, porque tem também um outro aspecto, o Ministério Público tem que avançar nas soluções alternativas de conflito, porque judicializar tudo não é, sabemos todos, a melhor solução. Então temos um papel diferenciado aí pela frente. Dentro desse cenário, nós estamos falando do Ministério Público Estadual. Existem outros ministérios públicos? Sim, sim. Na Qual verdade, a diferenciação e quais são? para ser bem objetivo, né, nós temos o MP da União, e o MP da União ele tem várias ramificações, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, sempre aí com uma função de proteção da sociedade em determinadas relações, nas relações militares, nas relações trabalhistas, e o Ministério Público Federal cuidando da defesa da sociedade quando há interesses da União. Já nos estados, o Ministério Público atua em todas as demandas que são de interesse da sociedade, que não tem interesse da União. Então, vou dar um exemplo para ficar bem prático aí para todos entenderem. Existem crimes em que há interesse da União, e aí quem entra é o Ministério Público Federal. O exemplo clássico, tráfico de entorpecentes internacional. Quem atua é o MPF, Ministério Público Federal. Já o tráfico de entorpecentes, que não ultrapassa as fronteiras do Brasil, esse é quem atua é o MP estadual. Ou seja, tem uma tarefa gigantesca com desafios muito grandes pela Sem dúvida frente. alguma. Acho que os MPs estaduais, que são evidentemente em maior número, eles têm as maiores atribuições, porque as intervenções da União no sistema elas são menores, as atribuições do MPF são menores. Os MPs estaduais, eu diria, fica com o grosso de toda a atividade, de toda a necessidade de intervenção. A pergunta é, como é que alguém que queira seguir uma carreira consegue entrar no Ministério Público? Existem procedimentos? Como é que isso funciona? Então, a carreira, você ingressa por concurso de provas e títulos, é um concurso público, não é? Há um requisito criado aí há alguns anos atrás, faz alguns anos, que exige pelo menos 3 anos de prática de advocacia, um período necessário aí para que o candidato entre um pouco mais maduro, dada a relevância das funções. Não é? Concurso, ele aqui no estado de São Paulo, faz uma prova preambular com cerca de 90 a 100 questões, testes, seguido uma prova escrita intensa e, por fim, uma terceira etapa, que é o exame oral. A partir daí, uma vez aprovado, você ingressa como promotor de justiça substituto de uma determinada circunscrição judiciária, portanto, sem designação fixa, atuando em qualquer lugar do estado, preferencialmente naquela circunscrição. E aí as promoções, sempre paralelamente à da magistratura, entrância inicial, uma comarca pequena, entrância intermediária, uma comarca um pouco maior, já com 2, 3 até 4 cargos, e entrância final, as grandes cidades, São Paulo, Ribeirão Preto, Santos, a etapa final da primeira instância. Há ainda uma última etapa, que é a Procuradoria de Justiça. O promotor de justiça se transforma em procurador de justiça, que é o cargo que eu tenho atualmente. Aí é o membro do Ministério Público que atua perante os tribunais já em segunda instância. O senhor, na sua carreira, o senhor foi professor de faculdade, o senhor dirigiu
a escola da magistratura, o senhor tem mestrado, o senhor tem doutorado, ou seja, tem um currículo extremamente grande. E continua numa batalha pela modernização da instituição. Essa afirmativa é correta? Sem dúvida. Eu tenho uma história na instituição, 30 anos de Ministério Público, dedicados integralmente à instituição, sem nunca ter deixado a carreira. Paralelamente, tenho uma vida acadêmica, que também já passa dos 25 anos, até porque sempre considerei muito importante que promotores e procuradores possam disseminar nossa doutrina institucional. Porque claro. O MP tem que ter uma doutrina, tem que ter um pensamento, e isso deve ser disseminado na universidade até para atrair bons nomes para a nossa instituição. Como diretor da Escola do Ministério Público, no período de 2011 a 2013, eu procurei, de fato, construir uma doutrina institucional, rever o nosso padrão de atuação, e acho que esse é o grande desafio do futuro, é levar o Ministério Público adiante, levar o nosso Ministério Público no seu relacionamento com a sociedade, procurando interpretar quais são as pautas sociais mais importantes no dia de hoje. Já que somos o representante da sociedade nas demandas, em juízo ou fora dele, temos que entender qual é a pauta principal. Acho que esse é o desafio, entendermos a sociedade de hoje, a sociedade contemporânea, e a partir daí construirmos o Ministério Público do nosso futuro. Me parece que o senhor está também num trabalho de ir além da pregação, mas a pregação weberiana, no bom sentido, mas sim a efetivação, a aplicabilidade dessas mudanças. Isto é real? Isso é real. Eu sou candidato a Procurador-Geral de Justiça, uma eleição muito difícil, a classe é muito politizada, a classe sabe o que quer. Então temos um desafio grande, estamos enfrentando um desafio intenso, na medida em que procuramos levar um projeto que evidentemente não foi construído por mim, construído por um grupo significativo de colegas que pensam a instituição, e um projeto que procura levar a instituição adiante, um projeto que tem uma visão de futuro da instituição e, insisto, ainda com aquela visão de identificação da pauta social. Um projeto que procura dar à instituição um pouco de estratégia, um pouco mais de resolutividade. Acho que temos funções históricas que precisam ser revistas para que a gente tenha uma estratégia de atuação. Costumamos dizer, somos dos maiores litigantes do sistema de justiça, mas não estamos usufruindo das vantagens e de uma estratégia dentro dessa litigante extraordinária. Eu brinco, digo, bancos e INSS são os maiores litigantes e eles têm uma estratégia na sua atuação. O MP de hoje não tem, então precisamos construir essa estratégia, precisamos ter mais informação, precisamos ser mais resolutivos para apresentar um resultado mais rápido para a sociedade, que a sociedade brasileira está precisando. Nós precisamos avançar. O Brasil ainda tem um déficit social muito grande, isso parte da relação de emprego, isso parte do liberalismo econômico, sem sombra de dúvida, mas parte também, principalmente, de um Estado que olhe para os déficits sociais. É preciso se olhar para os mais pobres, é preciso encurtar a distância social para que a gente tenha a verdadeira democracia nesse país. Se queremos um Estado democrático, temos que trabalhar para toda a sociedade. E o Ministério Público tem um papel fundamental nesse contexto. Eu não tenho dúvida disso. Dr. Mário Sarrubo, nós queremos agradecer muito a sua participação, aos esclarecimentos do papel da instituição e aos desafios a qual o senhor está se propondo nessa candidatura. Desejamos pleno êxito e sucesso para o bem do Estado, para o bem do país, para o bem da sociedade. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!